Muito bem, estamos aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje nós queremos falar sobre um livro que nós estivemos lendo esses dias, que é esse aqui, gente, olha, o livro A Ética da Psicanálise de Thomas Szasz. Nós estivemos dando a aula A Ética Psicanalítica na instituição onde nós lecionamos. E esse livro foi uma das ferramentas que nós utilizamos como material de apoio para que nós pudéssemos nos aprofundar ainda mais nessa temática da ética na psicanálise. Falar sobre ética, gente, é muito bom, né? A gente tem sido ético, né? O sujeito ético, como nós temos lidado com a ética nos nossos dias. Mais especificamente, nós falamos também desse assunto, porém mais especificamente falamos de ética dentro do contexto da psicanálise. E aqui, particularmente nesse vídeo, eu não vou falar de ética propriamente dita, né? Mas vamos falar da ética dentro desse livro. O objetivo aqui então é explorar este livro, que embora é um livro que trata de psicanálise, é também um livro onde nós vemos uma crítica filosófica profunda ao modo como a sociedade, a psiquiatria e até mesmo a própria psicanálise vem lidando, né, com a liberdade, com a responsabilidade e a verdade do sujeito. E para a gente começar aqui a nossa conversa, a gente precisa identificar quem foi Thomas Szasz, né? Quem foi esse autor? Ele foi um psiquiatra e professor norte-americano de origem húngara, conhecido aí por seu pensamento radicalmente crítico da psiquiatria tradicional, né? Ele defendia a ideia de que muitos diagnósticos psiquiátricos não passavam de rótulos sociais e morais, e não de verdadeiras doenças no sentido médico biológico. Então ele fazia essa crítica, né? A gente vê que muitas pessoas estão preocupadas não só em rotularem, mas em se autorrotularem. Existe hoje uma busca muito grande, né, por rótulos relacionados a transtornos mentais. As pessoas querem logo sair dizendo que são isso ou aquilo, e muitas das vezes não há aí um devido cuidado quando se trata dessa questão. Então Thomas Szasz, nesse livro, ele faz essa na verdade, não só nesse livro, né, mas na sua conduta, né, como psiquiatra, psicanalista, ele fazia essa crítica em relação a essa questão. Desse livro eu tenho aqui para vocês algumas citações que eu selecionei para que a gente pudesse estar passando aqui para vocês. Por exemplo, citações interessantes. Tem muita coisa, gente, que a gente poderia aqui citar, né? Mas eu não tenho aqui tempo hábil, né, para a gente poder falar de tudo. Mas existem algumas coisas que nós separamos para poder estar compartilhando aqui com vocês nesse vídeo. Por exemplo, tem uma situação que ele diz assim: minha conclusão é que o psicanalista é um perito, um especialista científico, muito embora não utilize quaisquer equipamentos especiais, não os utiliza por não precisar deles. Suas habilidades especiais são a autodisciplina e a autoconsciência, a atitude crítica e investigadora, a capacidade de compreender e decifrar aquilo que o paciente comunica e o significado de sua doença mental. Outra citação diz assim: a tarefa do analista é ouvir, mas ouvir o quê? Incongruências entre o que o paciente diz e o modo pelo qual age, sentimentos e pensamentos inconfessos, descrições das relações do paciente com pessoas que não os pais e o seu comportamento em relação ao analista e à transferência. Aí temos aqui também ele citando o seguinte, ele dizendo o seguinte, olha: a ética da relação analítica é comunicada pelo que realmente ocorre entre o analista e o analisando. O que distingue essa atividade de outras é que, embora o analista tente ajudar o cliente, não toma conta dele. O paciente cuida de si mesmo. Além disso, o analisando compreende que espera-se que ele se cure, não em qualquer sentido médico ou psicopatológico, mas em um sentido puramente moral, por meio de maior aprendizagem sobre si mesmo e de assumir maior responsabilidade por sua conduta. Ele então aprende, né, na psicoterapia psicanalítica, que apenas o autoconhecimento e cometimento e a ação responsáveis poderão libertá-lo. Em suma, a psicoterapia autônoma é uma real demonstração, em pequena escala, da natureza e da viabilidade da ética de autonomia nas relações humanas. Citações do livro A Ética da Psicanálise. Porém, em resumo, nós queremos passar aqui para vocês também as principais ideias contidas nesse livro. A primeira é a prática da psicanálise como prática ética e não prática médica. Szasz argumenta que a psicanálise não deve ser vista como uma prática médica ou terapêutica no sentido tradicional,
mas como uma investigação ética e existencial. O foco então não está em curar doenças, né? Apesar de até ver livros que dizem que a psicanálise cura, mas sim compreender o sujeito em sua singularidade, né? Em seus conflitos internos e em sua responsabilidade diante da vida, ideias obtidas aqui nesse livro. Segunda ideia desse livro, que a gente pode falar aqui também, é sobre a liberdade e a responsabilidade do sujeito, né? Para Isaac, a verdadeira psicanálise respeita a liberdade individual. Ela não deve ser uma forma de controle ou de normalização do comportamento, mas uma ferramenta para que o sujeito assuma responsabilidade por suas escolhas, desejos e ações. Isso é muito bacana. Inclusive, é uma das palavras muito utilizadas aqui nesse livro é a palavra autonomia, né? Tanto à luz da abordagem do terapeuta, né, ser uma psicoterapia autônoma, quanto também o papel do paciente na terapia também ser de forma autônoma. Terceira ideia que nós temos aqui é a crítica à psiquiatria institucional. Isaac critica duramente a psiquiatria tradicional, que segundo ele reduz os conflitos humanos a doenças cerebrais ou químicas, muitas vezes usadas para controlar ou excluir socialmente os inadequados. Ele vê nisso uma forma moderna de coerção moral disfarçada de tratamento médico. Muito interessante. Quarta ideia que nós podemos extrair desse livro: a linguagem como chave da experiência psíquica. O autor dá grande importância à linguagem. Ele afirma que os chamados sintomas são formas de expressão simbólica e não sinais de uma disfunção neurológica. Por isso, o analista deve escutar o sentido ético e existencial do discurso do paciente e não tentar corrigi-lo. Isso é muito bacana, essa ideia é deixada muito clara aqui nesse livro, né? Essa coisa do psicanalista que tenta corrigir, né? Tenta fazer com que o analisando acerte alguma conduta, mude seu comportamento. Esse não é o trabalho ético do analista. Quinta ideia: o analista como testemunha, não juiz. Isaac defende que o analista não deve assumir o papel de um juiz moral, mas sim de um testemunho ético da fala do sujeito, promovendo escuta e autonomia. Olha aí a questão da autonomia de novo, né? O analista, nesse sentido, é um facilitador do autoconhecimento e não um técnico que cura. Isso também é muito bacana, né? Então veja que o analista, nesse sentido, é um facilitador do autoconhecimento, uma vez que o objetivo da análise é levar exatamente a pessoa a esse autoconhecimento. E uma sexta ideia é a crítica à institucionalização da psicanálise. Um dos pontos centrais desse livro, inclusive, é essa crítica, a forma como a psicanálise foi se tornando institucionalizada, burocratizada e médica. Isaac considera isso uma traição à proposta original freudiana, que visava libertar o sujeito das amarras inconscientes, não criar novas formas de submissão, né? Bom, concluindo, a Ética da Psicanálise é uma obra desafiadora que nos convida a repensar o lugar da psicanálise, da psiquiatria e do próprio sofrimento humano. Isaac nos lembra que, acima de tudo, a escuta psicanalítica é um ato ético, voltado para a liberdade e responsabilidade do sujeito, e não para o enquadramento de comportamentos, ok? E para ajudar você, inclusive facilitar para você, e aliás, aqui uma dica, né? Se você é estudante de psicanálise, você com certeza aí tem uma boa dica de leitura, ok? É importante que você leia esse livro se você quer, de fato, estar correspondendo, né, aos dilemas contemporâneos sobre saúde mental que nós temos nos nossos dias. E para facilitar para você, nós disponibilizamos aqui mesmo no nosso canal esse livro em áudio, né? Nós fizemos a leitura e gravamos a nossa leitura em áudio para que você que gosta dessa facilidade de poder ouvir, poder estar ouvindo esse livro em áudio. É só você ir lá no link, né, e abrir. Vou botar o link aqui na descrição desse vídeo para que você possa estar fazendo aí a leitura, ouvindo, né, a nossa leitura desse livro. E para finalizar aqui, um comentário, né, breve sobre essa última parte aqui, que é muito interessante, ó, que são o conselho para os terapeutas, conselho aos terapeutas, no epílogo, né? Aqui tem vários conselhos, várias dicas. Por exemplo, ó, você tem de conhecer seu paciente, aqui diz também, ó, não tome notas, entre outros conselhos bacanas. Então, gente, vamos ficando por aqui. A dica é essa aqui, o livro A Ética da Psicanálise. Muito obrigado por ter ficado conosco até aqui.
Até o próximo vídeo.